Olá, sejam todos muito bem-vindos. Aqui é Léo Soares, entrevistador do canal Operação Policial. Hoje à frente do quadro Investigação Criminal e na presença do nosso querido perito forense, Dr. Sérgio Hernandes, que é mais do que parceiro aqui do nosso canal. E hoje vamos fazer mais um fechamento de caso. Dessa vez, o caso maníaco de Contagem, que na verdade o tal maníaco de Contagem é Marcos Antunes Trigueiro, que à época dos fatos estava na casa dos 40 anos de idade. Esse rapaz, o Marcos, ele aplicou literalmente o terror, principalmente entre os anos de 2009 e 2010, em Contagem, Minas Gerais. Esse rapaz ele foi condenado por diversos crimes, e nesses diversos crimes nós temos 5 vítimas fatais. Adna Feitor Porto, Ana Carolina Menezes Assunção, Edna Cordeiro de Oliveira Freitas, Maria Helena Lopes Aguilar e Natália Cristina de Almeida Paiva. Todas essas vítimas tinham as suas semelhanças. Eram magras, altas e cabelos longos. E esse rapaz, ele utilizava um modus operandi também convencional para atrair as suas vítimas e conseguir, assim, imputar os seus crimes. Mas isso quem vai dizer pra gente é o nosso perito Sérgio Hernandes. Então, gente, esse é um caso que nós vamos trazer detalhes também da vida pregressa desse maníaco de Contagem, o que essa vida pregressa influenciou nos crimes cometidos por esse rapaz, como que era essa vida pregressa dele, o que acontecia na sua infância. O Marcos ele não era filho único, ele já foi violentado pelo seu pai, enfim, nós vamos trazer todos os detalhes para vocês. Obviamente nada justifica os fatos, né? Nada justifica ele ter cometido esses crimes, mas nós vamos tentar aqui detalhar o máximo possível, porque são diversas informações, diversos nomes e locais diferentes, mais próximos de onde acontecem esses crimes, e alguns corpos, né, dessas vítimas foram encontrados dias após o seu desaparecimento. O Marcos ele também tinha aquela característica que nós vemos bastante nos serial killers, né, nos matadores em série, que é levar o troféu para sua residência, para sua casa. Então ele leva alguma coisa da vítima. E nesse caso ele roubava os celulares, e ele mesmo diz, por ser um réu confesso, que esses celulares que ele roubava das vítimas após a morte, por isso nós estamos falando de homicídio e não de latrocínio, eram os troféus para ele lembrar dessas mulheres que ele acabava matando e tirando a vida, certo? Mas como de costume, antes de começarmos a falar desse caso, que é bastante complexo, vou fazer uma audiodescrição do que acontece aqui e agora. Eu sou o Léo Soares, entrevistador do canal Operação Policial, tenho cabelo curto preto, pele branca, barba cerrada, estou vestindo uma camisa social preta, uma calça bege e um sapato social também preto. Estou sentado em uma cadeira azul. No centro do nosso estúdio, uma mesinha com 2 canecas. O nosso convidado, o perito Sérgio Hernandes, tem cabelo curto preto, pele branca, barba, usa óculos, está vestindo um conjunto social preto, uma camisa social cinza e sapato social também preto. E está sentado em uma cadeira marrom. Atrás de nós uma luminária e uma grande televisão, a qual ficam passando as imagens e todas as informações do caso que falaremos agora, que é o caso que ficou conhecido como maníaco de Contagem. A nossa entrevista acontece no estúdio do canal Operação Policial. Perito Sérgio, é um prazer te receber aqui. Hoje a gente vai trazer esse caso bastante complexo, porque envolve diversas vítimas, é realmente um serial killer, um matador em série, e a gente tem características peculiares, mas ao mesmo tempo características comuns de serial killers, né? Então nós vamos trazer tudo isso aqui à tona para virar um grande bate-papo e a gente tentar entender ao máximo por que esse rapaz, que é o Marcos Antunes Trigueiro, cometeu tantos crimes. Alguns crimes, na verdade, ele foi tratado como suspeito, não teve de fato uma impunidade, mas levava a crer que quem tinha cometido esses crimes era ele, mas ficou só na suspeição, né? Ficou ali só no de fato quem foi e não de fato um autor. Mas em 2009 e 2010 nós temos aí de fato as vítimas fatais, que são ceifadas, né? Essas vítimas têm suas vidas interrompidas, e esse rapaz, que é considerado um réu confesso, ele diz como que ele praticava essas mortes. Então conta pra gente, quem é o maníaco de Contagem? Ou melhor, o que é o caso maníaco de Contagem? Leonardo, boa tarde, muito obrigado pelo convite. Marcos Antunes, rapaz de 44 anos, teve 2 esposas, teve 5 filhos, né? As pessoas falam que é um rapaz bem carismático, romântico, uma pessoa não violenta. De fato, uma das esposas até fala que o casamento deles acabou porque ele era muito romântico.
Porém, nós temos que prestar atenção na vida pregressa de Marcos. Marcos, eles eram 3 irmãos, né? E ele tinha 2 pais alcoólatras. O pai dele era um caminhoneiro, então ele viajava bastante. Porém, quando ele estava em casa, Leonardo, sabe o que ele fazia? Ele batia muito na mãe. Chegou um ponto que a mãe não aguentou mais e abandonou o pai com as 3 crianças. Marcos ainda pequeno. O pai, certo, o que fez? Ele praticamente, aquela violência física que ele, certo, aplicava na mãe, começou a aplicar nos filhos dele. Então ele batia nos filhos com socos, com chutes. Ele chegou a fraturar, certo, nesse caso, a clavícula do irmão de Marcos. Ele pegava uma chave de fenda, esquentava e queimava, nesse caso, os filhos. Então, a vida de Marcos foi uma vida bastante cruel. Posteriormente a isso, certo, ele foi crescendo sempre como um rapaz calhado, introvertido, que falava baixinho, certo? Ele se desenvolveu como taxista, ele se desenvolveu como pintor, como pedreiro. E ele começou, certo, nesse mundo do crime, roubando, furtando. Então Marcos, ele começou a se introduzir no crime roubando, cometendo furtos, roubos, que ele falava que era para comer. Porém, chegou um momento que ele comete uma escalada criminal, que é quando ele começa a matar. E aí, nessa escalada criminal, nesses homicídios, ele acaba ceifando a vida de 5 mulheres. 5 mulheres que tinham características físicas peculiares, né? Eram todas altas, de pele clara, cabelo escuro, cabelos longos, muitos similares, nesse caso, com características da mãe dele. Doutor, quando você me traz essa informação, eu preciso te perguntar porque a minha resposta provavelmente vai ser igual à sua. Você acha que, de fato, ele espelhava a imagem dessas mulheres na mãe? Ou seja, tinha para ele, de alguma forma, uma lembrança daquele cotidiano terrível que ele passou na sua infância? Quando você analisa, nesse caso, alguns dos traços, né, do psicopata, do serial killer, você vê que muitos traumas deles, né, no final, acabam girando, nesse caso, um norteamento nas condutas criminais dele. Então, por exemplo, muitos serial killers, eles são abusados na infância e eles acabam, certo, cometendo crimes contra homens. Então, nesse caso de Marcos, eu acredito que o fato da mãe ter abandonado ele gerou nele uma raiva profunda nele. Então, por isso que ele matava muitas vezes mulheres. De fato, a maioria, todas foram mulheres, porque a forma dele conseguir trabalhar com essa raiva, certo, era de forma inequívoca, matando, certo, as suas vítimas. Então, e uma diferença interessante, Leonardo, serial killers com matadores em massas. Nós temos que diferenciar esse conceito, né? De fato, você falou muito bem, matador em série. O que é matador em série e o que é matador em massa? Matador em massa, por exemplo, eu entro numa escola armado e mato várias pessoas no mesmo tempo. Por exemplo, eu coloco uma bomba, artefato explosivo, entro e mato várias pessoas. O serial killers, ele mata, só que ele muitas vezes mata pelo domínio, pelo prazer. Ele mata e ele vai precisar novamente matar, porque essa excitação que ele sente quando mata, no momento acaba. Por isso que ele precisa constantemente estar realizando o mesmo ataque, ou seja, estar matando, nesse caso, vítimas de acordo com os padrões que eles definem, porque eles precisam saciar essa vontade, né, essa excitação. E por isso que eles também levam troféus das vítimas. Porque na medida que eles têm troféus, eles vão sentindo novamente essa excitação. Só que chega um momento que essa excitação acaba. Então, por mais que eles lembrem da vítima, por mais que eles possuam esses troféus, eles precisam novamente matar. Então, a diferença entre matadores em série e massas é o lapso temporal. Ok? Então, e Marcos, né, curiosamente, ele teve 2 esposas, ex-esposas, e 5 filhos. As ex-mulheres dele, elas relatam Marcos como um cara carinhoso, romântico, que ele ajudava nas tarefas domésticas. De fato, elas nunca
imaginavam que Marcos apresentava, certo, essa personalidade por trás do cotidiano e ele se transformava, nesse caso, num serial killer. Uma vez que a gente tem a informação, doutor, de que esses casos contra essas mulheres aconteceram ali entre 2010, entre 2009 e 2010, a gente tem também alguns casos que ele foi considerado suspeito que aconteceram bem antes disso, né? Sim. Você consegue trazer para a gente algumas dessas informações? Ele começou em 2004, 2004 e 2005 são 2 anos, né, onde ele começa a cometer crimes um pouco mais escalantes, né? Ele passa um pouco do roubo, do furto e passa para o homicídio. Então, o que ele faz, por exemplo, né? Isso são envolvimentos. Ele nunca foi, nesse caso, acusado nem condenado, né? Em certo ponto, ele se viu envolvido na morte de um policial aposentado, taxista, junto a 2 mulheres. Eles abordaram o táxi, eles estavam cometendo, nesse caso, o roubo, né? E quando eles perceberam que era policial, o que eles fizeram? Eles mataram, nesse caso, o homem e queimaram o veículo com o cadáver dentro. Não teve, nesse caso específico, olha que interessante, não teve laudo necroscópico, não teve laudo cadavérico. Quando o delegado de polícia fez o relato do inquérito policial, ele encaminha, certo? Porém, esse relatório volta com diligências. Quando o delegado de polícia ele finaliza o relatório do inquérito, ele encaminha para o promotor. O promotor analisa as provas, o relatório, e se ele ficar com dúvidas, ele tem a oportunidade de devolver o inquérito policial para o delegado de polícia, solicitando diligências, por exemplo, perícias complementares e outras diligências. E foi devolvido nesse caso. Não teve laudo necroscópico, e esse caso, de forma surpresa, certo, não foi em diante. Ou seja, ele não foi considerado nem suspeito, nem condenado por esse crime. Posteriormente... Desculpa te interromper, nesse caso, se a gente tem um condenado referente a um homicídio, a um latrocínio, a gente está falando em 20, 30 anos de prisão, vamos chutar alto, né? Exatamente. Nesse caso, ele foi considerado suspeito, ele teve prisão temporária? Não, nem sequer ele participou de um processo, né? O que se tem de informação, que o relatório foi encaminhado, voltou com diligências, não se tinha laudo cadavérico, né? Eu acredito que pelo fato da vítima ter sido carbonizada, acaba atrapalhando muitas vezes a perícia, né? Identificar causa-morte ou vestígios, né? Até porque quando você queima um veículo, nesse caso o carro, você está apagando vestígios, provas. Então, talvez as provas não eram suficientes, nesse caso, para apontar a autoria referente a Marcos e as outras 2 mulheres. Após um ano, 2005, Marcos ele se envolveu novamente num fato relacionado com homicídio, né, onde uma criança de 3 meses é assassinada. Marcos aparentemente registra essa criança, posteriormente, depois aparecem os boatos que ele seria o pai genético, né? Essa criança foi dada na adopção. Marcos vai até a casa da mãe adotiva e fala que ele está com saudade da criança. Estou com saudade. Ele pega a criança, leva para casa. Quando a mãe adotiva vai pegar a criança, ela se encontra com a criança morta. As investigações apontaram que a criança foi espancada até a morte. Da mesma forma, não foi confirmada a autoria, nesse caso, as provas confirmam a materialidade, porém, não se conseguiu verificar a autoria de Marcos no homicídio da criança e, novamente, ele não responde nesse caso e nem sequer é condenado nessa investigação. E aí, doutor, a gente tem aquele caso também que ainda em 2005, o mesmo ano, ele chega a ser baleado durante uma operação policial, certo? E o fato de ele ter sido baleado é uma informação muito importante porque lá na frente, né, uma intercorrência por conta dele ter sido baleado ajuda na investigação policial. Conta pra gente um pouquinho desse cenário, por favor. Teve um roubo, né? E nesse roubo, nessa operação policial, ele foi baleado. Ele passa por uma cirurgia, certo? Ele fica com uma bolsa, aquela bolsa de colostomia. Então, nós sabemos que essa bolsa de colostomia, certo? Ela requer higiene, certo? A pessoa que sofre essa cirurgia, essa bolsa, fica de forma permanente muitas vezes, né?
E, então, a partir do ano 2005, Marcos já passa, certo, a levar para frente consigo essa bolsa, decorrente, nesse caso, da lesão por contusa do tiro que levou nessa operação policial. Lá na frente, esses são os três crimes, né, 2004 e 2005. Entre 2005 e 2009, nós temos informações dele, pelo menos informações criminais, ou pelo menos não se levantaram fatos ou crimes que ele tenha participado de forma ativa, como autor. Mas esse crime de 2005, no qual ele é alvejado, que acontece o roubo, ele é alvejado, é a partir daí que ele é preso e acontece a primeira fuga dele da prisão, certo? Exatamente. E nessa operação ele é preso, certo? Porém, posteriormente ele foge da cadeia. É recapturado e é depois. recapturado posteriormente. Então aí você vê que já se inicia, nesse caso, uma vida criminal, né? De Marcos cometendo crimes, já indo no presídio, certo? Posteriormente ele cumpre a pena, ele sai, ele começa a trabalhar de pedreiro, pintor. E curiosamente que várias pessoas que conhecem ele, Marcos, que empregaram nele, né, como pintor, como pedreiro, falam que eles nunca imaginaram que ele poderia ser um serial killer, porque ele era um cara extremamente cordial, respeitoso, atento, né? Eu diria que manipulador, né? Então ele se mostrava assim, uma pessoa que se você vê falando, não, imagina, Marcos, imagina que ele vai matar uma formiga. É o que falamos muito aqui sobre o serial killer, né? Ele age dentro da sua zona de conforto e consegue se misturar tendo essa vida criminosa a uma vida comum, né? Exatamente, até porque ele é organizado, né? Nós temos basicamente dois tipos de criminais, né? Nesse caso, aqueles que são organizados e aqueles que são desorganizados. Os desorganizados vão cometer o crime, deixa mancha de sangue, arma de fogo no local, a faca, ele não se importa, ele só quer o resultado, matar, por exemplo. Já o que é organizado, o criminoso organizado, ele se preocupa, planejamento, com o local, muitas vezes ele limpa os vestígios, né? Então ele se preocupa tanto do planejamento como do pós-resultado. Então Marcos se encaixa nesse tipo de pessoas organizadas, que até são criminosos, que têm famílias, que têm esposos, né? Então é muito mais difícil você pegar. Agora o fato interessante, Leonardo, é o seguinte: o que eu sinto falta muito no Brasil, e tem muita relação com serial killers. Você sabia que na Espanha, a polícia espanhola, além de peritos criminais, tem peritos psicólogos? Quando aparece um crime, quando a perícia vai na cena do crime, os peritos criminais, eles vão levantar os vestígios materiais, sangue, armas, eles analisam o cadáver. Os peritos psicológicos, ou psicólogos forenses, eles também vão na cena do crime, só que eles levantam os vestígios psicológicos. Porque muitas vezes o que nós encontramos na cena do crime? Assinatura. Assinatura. Muitas vezes a vítima ela é deixada de uma forma específica. E aqui nós temos o caso do Marcos. Marcos, ele violentava as vítimas e as estrangulava. Ou seja, eu posso observar nesse caso o modus operandi. Então, quando você leva o psicólogo forense na cena do crime, ele faz o levantamento. Ele faz o perfilamento criminal, o criminal profiling. Então, ele vai levantar as características, muitas vezes, do suspeito. Idade, gênero, se ele mora com pais, se é casado ou se é solteiro, certo? E a polícia fez isso nesse caso. Tanto, certo, que foram encaixando nesse caso, foram encaixando os perfis, né, nesse caso, para chegar no Marcos, pelas condições, pelas características dele. Só que hoje, por exemplo, nós não temos um departamento de perfilação criminal na polícia, não temos um departamento de criminal profiling, porque quando você analisa esse tipo de casos, a perícia analisa, você vê modus operandi. Nos primeiros dois casos, você já suspeita que poderia se tratar de um serial killer, porque você vai ver as vítimas, modus operandi, falta o celular, falta uma veste, falta um pedaço de pele, por exemplo, de orelha, isso aqui. Você já consegue, nesse caso, atribuir que foi extraído o quê? Um troféu.
Então, muitas vezes, o que acontece? Quando você não faz um trabalho, um trabalho de precaução investigatória, você tem 4, 5, 10, 20 mortes, até você pegar ele. Doutor, eu preparei uma arte aqui pra gente, que é a arte 1. Eu vou pedir para a produção, por favor, colocar aqui, só para a gente conseguir traçar uma cronologia aqui durante a nossa entrevista. Então vamos lá. A gente tem aqui o primeiro fato, que é uma informação adicional a tudo isso que o perito Sérgio trouxe para a gente, que em 2002, o tio do maníaco de Contagem, conhecido como Toninho, foi assassinado aos 50 anos com um tiro no peito. As suspeitas recaíram sobre Marcos, que inclusive morava com o tio, mas ele sempre negou o crime, levando o caso ao esquecimento, ou seja, não sabemos quem matou o Toninho. Em 2004, como o doutor trouxe pra gente, uma adolescente, 2 mulheres e Marcos assaltaram um taxista. A vítima era um policial aposentado e foi identificado como Odilon Ribeiro, de 59 anos. O táxi foi queimado com o corpo da vítima dentro. A quadrilha foi presa no dia seguinte. E mesmo com o inquérito do caso concluído e enviado para a justiça, não se sabe como se deu a tramitação desse processo. Marcos, que poderia ficar preso entre 20 e 30 anos, deixou a cadeia após 30 dias. Então houve de fato uma pequena prisão aqui, uma prisão temporária. Aí depois nós temos em 2005, Marcos teria cometido outro crime, matando uma criança de 3 meses de vida. A menina era filha de uma mulher com quem Marcos se relacionou. De acordo com as apurações da polícia, o bebê teria sido entregue pela mãe biológica para uma mãe adotiva. No dia do crime, Marcos teria ido até a casa da mãe adotiva e pedido para levar a criança de volta, porque ele estava com saudade. Pela noite, ao ir buscar a menina na casa de Marcos, a mulher descobriu que ela havia sido morta por espancamento. Temos mais, certo? Ainda em 2005, no mesmo caso, desculpa, a criança foi agredida com socos, pontapés e foi jogada contra uma parede. O atestado de óbito indicou que a menina sofreu traumatismo craniano, fraturas no tórax e outros ferimentos na região abdominal. Sobre este crime, também não houve uma conclusão. Olha só que maravilha, hein, gente? Ainda em 2005, o Marcos cometeu um roubo e durante a operação policial foi alvejado na barriga. Marcos permaneceu no hospital por um mês, sob escolta da polícia, e depois foi levado à cadeia. Devido ao tiro, passou a ter complicações, precisando utilizar uma bolsa de colostomia. Em outubro do mesmo ano, ele acabou fugindo da prisão. Marcos foi recapturado em janeiro de 2006 e depois de cumprir 1/3 da pena de 5 anos, passou para o regime semiaberto e para o aberto em junho de 2008. Ou seja, ficou alguns aninhos preso, poucos anos preso, né? Ficou. E voltou à vida normal. Então por isso que eu até coloquei essa arte, o título é de Suspeito e Impune. Porque a gente tem caso que não tem um desfecho e outros casos que ele simplesmente ou não pega impunidade ou sofre uma pequena impunidade. Né? Um fato que não apareceu aí, Leonardo, é o seguinte: em 2002, quando o tio dele, Toninho, morre, o cachorro dele também morre, porém ele estava com 25 mil reais, que sumiram. Que ninguém explica quem roubou, quem matou o cachorro, quem matou o tio. Até hoje não se sabe quem matou. Só que, curiosamente, Marcos morava com o tio. E cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? Entendeu? Então, nós temos uma linha temporal, né? Isso aconteceu antes dos crimes das 5 vítimas que ele Exatamente. Fez. É muito importante a gente frisar isso aqui. Esses crimes é realmente impunidade ou essa pequena prisão que nós trouxemos aqui para vocês? Agora sim nós vamos entrar na carreira criminosa que envolve o homicídio, pelos quais ele foi condenado, e mais para frente, obviamente, a gente vai trazer as condenações para vocês. Mas, doutor, por favor, vamos entrar agora nessa carreira criminosa do maníaco de Contagem. 2009, né? Marcos, ele começa a empreitada criminosa, diga-se, começa a atuar como serial killer, né? Por que serial killer? Porque ele comete os crimes com o mesmo modus operandi, certo? Ele aborda vítimas de características similares e, certo, após um tempo ele vai cometendo os mesmos crimes. Então, essas 3 características embasam, nesse caso, os fatos para poder diferenciar. 2009 para trás era outra mecânica, 2009 para frente, modus operandi, praticamente, de um serial killer. Curiosamente, certo, o modus operandi dele era violência sexual, certo? Ele violentava as mulheres e, posteriormente, ele as estrangulava.
E outra coisa que é interessante, ele abordava as vítimas, Leonardo. Geralmente eram vítimas que saíam do serviço, né? Geralmente eram entre as 17 e 18 horas da tarde, então após o serviço, eram abordadas no carro e essas vítimas eram encontradas após uma semana, após um outro dia, em locais ermos, afastados, solitários, geralmente no banco de trás dos carros, seminuas, Dos próprios carros, dos inclusive. próprios carros e estranguladas. O estrangulamento, certo, é quando você produz asfixia não através das mãos. Você se utiliza, nesse caso, de um laço, né? E o que utilizava Marcos para cometer o estrangulamento era o cinto de segurança do carro. E aí temos outro ponto. Provavelmente ele não estrangulava pela frente, ele fazia por trás. E aí quando você, por exemplo, estrangula por trás de uma pessoa, o risco, nesse caso, de você ser lesionado ou da vítima produzir em você lesão de autodefesa é baixa, porque a vítima teria que fazer para trás. Então, essa posição, esse mecanismo do crime, nesse caso, você reduz a possibilidade de você deixar vestígios ou indícios para você ser identificado. Diferente, por exemplo, se ele esganasse as vítimas pela frente ou estrangulasse pela frente. Porque para você levar a hipoxemia ou uma asfixia, você precisa, certo, apertar o pescoço aproximadamente. Primeiro, para gerar inconsciência por 40 segundos. Então, a vítima vai se defender por 40 segundos. No caso da mulher, ela vai te socar, ela vai te arranhar, certo? Teu DNA vai ficar debaixo das unhas, vai te morder. Então, você vai ter esse intercâmbio de vestígios, que na criminalística nós utilizamos para levantar a perícia, levantar vestígios e conseguir chegar na autoria. Então, eu acredito que ele fazia isso de estrangular, eu acredito que era por trás justamente porque ele era organizado e ele queria impedir, certo, deixar seus vestígios. Tanto assim que se passaram 5 vítimas até ele ser pego. Então, todas as vítimas, né, elas passaram por esse período. Eram abordadas nos veículos, certo? Se diz que aparentemente ele abordava as vítimas com o intuito de serem roubadas, ou seja, ele estava armado, né? Se diz que ele utilizava um revólver. Ele violentava as vítimas, fazia as mulheres se vestirem, elas acreditando que elas poderiam ir embora, posteriormente ele as estrangulava. E doutor, como se deu as investigações desse caso? Quais são as principais dificuldades? Porque quando a gente pega um número grande de vítimas, e que na verdade a gente tem essas características em comum, mas ao mesmo tempo temos algumas peculiaridades nos casos, né? Sim. Quais são as principais dificuldades das autoridades policiais para esse caso e já também querem envolver o trabalho pericial nisso? A complexidade de todo caso criminal, Leonardo, é o fato dos vestígios da preservação. Né? Nos casos sexuais, você tem o primeiro, as vítimas, né? As vítimas que sofrem violência sexual, elas têm que cumprir certos requisitos. Por exemplo, não tomar banho. E isso é um fato que atrapalha muito a investigação. Porque geralmente quando uma mulher ela sofre violência sexual, sabe o que ela faz? Ela toma banho porque ela quer tirar, certo, se sentir suja, se sentir ultrajada, manipulada, violentada. Então, o primeiro que a vítima faz, toma banho, troca de roupa. E isso para a investigação é fatal, né? Porque quando você tem vítima de violência sexual, você faz coleta de material biológico. Então, como eu te falei anteriormente, as vítimas, o IML, nesse caso, o perito médico-legista, não só faz perícia em mortos. As vítimas de violência sexual, elas são encaminhadas para o IML e o perito médico-legista vai fazer coleta de material biológico, seja na cavidade anal, vaginal, vai fazer um levantamento para DNA de toque, ou seja, tudo o que ele possa levantar para conseguir determinar a autoria do crime, ele vai coletar. Porém, nós temos esse fator, certo, onde a vítima, muitas vezes, além de tomar banho, de trocar de roupas, ela se silencia, ela não denuncia. O segundo ponto é o local, né?
O local, basicamente, é o ponto de início da perícia, né? Tanto o local quanto, nesse caso, o cadáver. Só que o local, ele deve sempre estar preservado. Então, o que acontece? Muitas vezes, quando se encontra um cadáver, Leonardo, se encontra um corpo, a polícia militar começa a mexer no carro, ou às vezes chegam terceiros, curiosos, família, e acaba mexendo, certo, nos vestígios. Mexer nos vestígios, você apaga digitais, você apaga DNA, muitas vezes você incorpora vestígios na investigação, e isso vai atrapalhando a investigação. Porque muitas vezes, por exemplo, você tem uma cena do crime com 20 DNAs diferentes. Porque todo mundo que entrou, por exemplo, pisou sangue, ou pegadas, pisou sangue, deixou pegadas, ou manuseou os elementos. Então, são os elementos, eu diria, pericialmente, né, falando, que acabam atrapalhando um pouco a investigação. Agora, no caso desse tipo de crime, de serial killer, né, a problemática se suscita, nesse caso, em identificar quem é esse potencial serial killer. E aí que volta atrás. Nós temos em vários países do mundo, né? Nós temos no México, na Espanha, psicólogos forenses, ou psicólogos criminais, que quando acontece um crime ou dois, eles fazem o levantamento do perfilamento criminal, certo? E aí eles entregam informações para a polícia. Idade, sexo, pode ser uma pessoa, por exemplo, até de etnia, né? Se for casado. E aí, no perfil geográfico, certo, que aconteceu o crime, eles começam a procurar se tem alguém com passagem, por exemplo, por estupro, se tem alguém com passagem, por exemplo, por violência doméstica, por homicídio. Aí a polícia vai levantando os nomes. O que sumiu das vítimas? Celulares. Marcos caiu porque ele começou a usar o celular das vítimas. E um outro pedaço muito importante dessa investigação é a tal da bolsa de colossomia. Exatamente. Então, assim, como que ele foi rastreado? Não foi nem sequer por vestígios das vítimas. Ele foi rastreado porque ele levou os troféus, diga-se celulares das vítimas, e ele começou a utilizar os celulares das vítimas. Então a polícia começou a rastrear e chegou até ele. Então, na casa dele, a polícia prendeu os celulares, e no último local, que foi da última vítima, né? Que é a Edna, certo? Edna. Ela foi encontrada da mesma forma, né? Foi encontrada seminua, com violência sexual, estrangulada. Porém, a polícia, nesse caso, encontrou um detalhe a mais que os outros casos, um forte odor a fezes. Aí, quando a polícia começa a fazer esse levantamento de criminal profiling, certo? E aparece Marcos como um suspeito. Porque, na verdade, já havia indícios de que os crimes eram praticados da mesma forma. Ou seja, temos aqui uma pessoa que pratica o mesmo modus operandi, que mata da mesma forma. Então, doutor, nesse caso, a polícia acreditava que, tendo essas informações, possivelmente o mesmo crime tinha sido cometido pela mesma pessoa. Os 5 crimes cometidos pela mesma pessoa. Exatamente. De fato, a polícia, quando faz o perfilamento criminal, ele fala, autor poderia ser uma pessoa masculina, de sexo masculino, certo? De idade entre 20 e 40 anos. Então, essa informação gerada pela criminologia, né, pela perfilação criminal, entrega para a polícia. Como eu te falei, a polícia pega essas informações e vai levantando suspeitos, né? Tá? Eu quero levantar, por exemplo, nesse perfil geográfico, nessa cidade, nesse bairro, quem já foi condenado por estupro, quem foi condenado por violência doméstica. E aí a polícia levanta os suspeitos e começa a quê? Chama eles, certo? Pega o depoimento deles, pega a declaração deles, começa a investigar onde que eles estavam no dia dos fatos, horários, né? Então a polícia começa a confrontar, nesse caso, as provas com os depoimentos dos suspeitos, né? E quando a polícia chega em Marcos, Leonardo, eles sentem um cheiro forte de fezes. E é que a polícia identifica que efetivamente ele estava com a bolsa de colostomia. Inclusive é encontrado em alguns corpos até sêmen, né? Exatamente. 2 das vítimas apresentavam sêmen, certo? E a última vítima, ela tinha a última vítima, ela apresentava as unhas compridas. E ela conseguiu arranhar, nesse caso Marcos, tanto que a perícia coletou material genético. E aí começa
aquela investigação policial que tem que unir os pontos, né? Exatamente. É o que te falei. Para uma pessoa ser estrangulada, não é automático. Então, enquanto Marcos estrangulava a última vítima, ela se defendeu. Ela arranhou ele e nessa atitude, nessa reação biológica de autodefesa, o que ela fez? Ela deve ter arrancado a bolsa de colostomia e por isso que a polícia encontrou fezes no carro da vítima. E mesmo assim, perito, a polícia não chega direto ao Marcos, né? Tem outras pessoas que são consideradas suspeitas desse crime também. Exatamente, porque quando você tem um levantamento, quando você tem material biológico, Leonardo, fezes, sangue, urina, você tem que ter um material de confronto. Nós temos hoje, por exemplo, um banco de dados genéticos. Porém, vamos supor, se essa pessoa que está sendo investigada, se esse serial killer ainda não foi um doador desse banco genético, você não vai poder confrontar. O todo confronto que você realizar vai dar negativo. Então, para você conseguir confrontar, geralmente, perícia genética é por confronto. Da mesma forma, a perícia papiloscópica. Não adianta, por exemplo, eu levantar digitais da mesa, da televisão, se eu não vou ter um material de confronto. Hoje em dia, o que se faz? Nós temos o sistema EFIS, né? Que você confronta na base de dados. Mas se a pessoa que você está tentando pegar não está na base de dados, você tem que ter um confronto aí. Então, não são todos que estão cadastrados nesse banco genético. Perante isso, você precisa de material de confronto. Todo momento que você tem um suspeito, que a polícia tem um suspeito, o que a polícia faz? Faz coleta de amostras, matrizes biológicas para confrontar com aqueles vestígios coletados no carro, no caso das fezes, ou com um material subungual, que foi colhido debaixo, né, das unhas da Edna, que foi a última vítima, que se defendeu. Em nenhum desses casos, doutor, a gente tinha manchas de sangue? Olha, pelo que eu analisei, não. Até porque não teve lesões contusas. As vítimas não foram, elas não receberam golpes. Ele não bateu nelas. O que ele fez? Ele violenta sexualmente e estrangula. Esse estrangulamento é um crime mais silencioso, podemos dizer assim, Sim, né? e muito mais cruel até. Porque para você matar uma pessoa por asfixia mecânica, praticamente 3 a 4 minutos. Não, e outra coisa, ele utilizava cinto, em outras vítimas ele utilizou também cabide, né? Sim. Ou seja, ele utilizava de artefatos para produzir essa asfixia mecânica. Era um estrangulamento. Então, o mecanismo era o estrangulamento, asfixia mecânica por estrangulamento. O que mudava, muitas vezes, era o laço, o instrumento. Porém, o modus operandi, ele mantinha. Certo, doutor. Então, eu preparei uma arte aqui para gente, para trazermos mais detalhes dessa carreira criminosa do maníaco de contagem. Por favor, arte 2, vamos lá. Então, em janeiro de 2009, nós temos a Adna Porto, de 34 anos, que estava trabalhando com o seu marido em uma empresa de gesso. Ela saiu de sua casa para atender um cliente e desapareceu. Seu corpo foi encontrado uma semana depois. Ela foi estuprada e estrangulada. Logo em seguida, em abril de 2009, nós temos a Ana Carolina Assunção, de 27 anos, que estava dirigindo seu carro junto com seu filho de 1 ano e desapareceu. O carro da jovem foi encontrado horas depois. Ana Carolina estava seminua no banco traseiro do veículo, morta por estrangulamento após ter sido violentada. O filho estava vivo e foi deixado no colo da mãe morta. Olha só o sadismo disso, né? E aí nós temos uma pausa nessa carreira criminosa entre abril e setembro, mas em setembro de 2009, mais uma vítima. Maria Helena Lopes Aguilar, de 49 anos, desapareceu assim que saiu do seu trabalho. Seu corpo foi encontrado no dia seguinte no banco traseiro do seu carro. A mulher havia sido violentada e estrangulada com o cinto de segurança do veículo. E aí agora começa uma sequência, né, doutor? Porque no dia 7 de outubro de 2009, a Polícia de Minas Gerais investigou o desaparecimento de 2 estudantes do curso de Direito da PUC Minas. Uma delas, Natália Cristina, de 27 anos, desapareceu com o seu carro a caminho da faculdade. Ela tinha 2 filhos, de 9 e 3 anos. Um dia após o seu desaparecimento, seu carro foi encontrado. As estudantes continuavam desaparecidas, ou seja, a polícia chega só até o carro da Natália Cristina. Mas, no dia 29 de outubro de 2009, o corpo da Natália foi encontrado, mas não foi identificado como o da estudante.
O cadáver ficou 3 meses como desconhecido no Instituto Médico Legal e foi sepultado como indigente em janeiro de 2010. O corpo foi exumado em fevereiro daquele ano, depois que a família reconheceu as roupas da jovem. Exames de DNA e arcada dentária confirmaram a identidade da vítima. E aí nós temos mais um crime, que esse é o da Edna, e esse crime foi muito importante para identificarem o maníaco de Contagem. Aconteceu em novembro de 2009, a Edna Cordeiro, de 35 anos, desapareceu. Seu carro foi encontrado no mesmo dia com a chave na ignição, porém o seu corpo só foi encontrado no dia seguinte. Edna foi violentada e estrangulada com um cabide de arame. Como tinha unhas compridas, a polícia conseguiu coletar pedaços de pele debaixo de suas unhas. As autoridades notaram que o carro estava sujo de fezes, diferentemente dos outros crimes. Então, a Edna, provavelmente numa luta corporal, né, doutor, arranhou, Exatamente. de alguma forma, ou chegou até o corpo do maníaco, aí ficaram esses detalhes de DNA, né, esses indícios de DNA da pele embaixo da unha dela, e também ela deve ter arrancado essa bolsa de colostomia, como falamos, e por isso que o carro estava com cheiro de fezes. Olha que interessante, Leonardo. Janeiro, abril, setembro e novembro. Outubro e novembro, né? Outubro e novembro. Então, nós temos a separação que eu te falei. Nós temos a separação temporal. Então, entre janeiro e abril, como que ele mantinha a excitação através da lembrança e através do troféu. Que era o dela. celular. Então, Objeto da vítima. exatamente. De fato, a polícia, quando fez o levantamento, a perfilhação criminal, levantou 4 suspeitos. Entre os 4 estava Marcos. Quando a polícia foi entrevistar ele, eles perceberam o odor a fezes. Levantou suspeita. O que a polícia fez? Busca a apreensão. Quando a polícia cumpre o mandado de buscar a apreensão na residência de Marcos, a esposa fala que ele não estava na casa. A polícia mesmo assim entra e ele estava escondido debaixo da cama dele. Nessa busca e apreensão, a polícia encontra os celulares das vítimas. Por quê? Porque a polícia, antes disso, Marcos utilizava os celulares e a polícia rastreou até o bairro industrial. Ou seja, chegava a usar os celulares roubados. Chegava os celulares roubados. Após isso, né, a polícia encontrou os celulares, a polícia fez coleta de DNA, suaves bucal, né, enfiou um cotonete, né, na boca, coletou DNA e, nesse caso, fez o confronto genético. Com quais provas? Com as fezes e com o material debaixo das unhas. Após essa prova vir, o processo, claro, ele acabou confessando os crimes até o modus operandi. Que é aquele que nós falamos aqui, né? Que ele abordava suas vítimas dentro do carro, quando saíam do trabalho ou de algum compromisso, e tudo acontecia dentro do carro, mas normalmente ele tirava o corpo, né, doutor? Um ou outro ele deixou dentro do carro, né? Os primeiros foi dentro do carro. Quando ele começa a evoluir no crime, ele começa a retirar os corpos dos carros. Quando você tem crimes, né, que são cometidos por serial killers, você tem 2 fatores interessantes. O primeiro é o perfil geográfico. Então vamos supor que aqui nós temos aqui o bairro industrial. Vamos fazer o seguinte, eu vou deixar que você explique isso no nosso mapa. Perfeito. Porque eu preparei o nosso mapa. Então, produção, coloca, por favor, o nosso mapa aqui, que agora você vai explicar isso direitinho. Então a gente tem aqui, né, o mapa do Brasil, a gente viaja ali até Belo Horizonte, na capital, certo? E aí, agora, doutor, você vai colocar pra gente essa sua explicação, porque nós temos Contagem, que é o local dos crimes, que é a região metropolitana de Belo Horizonte. Até aí tudo certo. Só que agora a gente tem os pontos onde os corpos foram encontrados. A gente tem o bairro industrial, que é onde os ataques foram relatados, e nem sempre os corpos eram encontrados aí. E aí nós temos os pontos. Sarzedo, o local onde o corpo de Adna Porto foi encontrado. A gente percebe que é próximo de Contagem. Aí nós temos ali bairro João Pinheiro, local onde o corpo de Ana Carolina Assunção foi encontrado. Nós temos o bairro Califórnia, do lado do último bairro, local onde o corpo de Maria Helena Aguilar foi encontrado. Bairro Belvedere, local onde o corpo de Natália Cristina foi encontrado. E nós temos Nova Lima, que é o local onde o corpo de Edna Cordeiro Aguiar foi encontrado. Então a gente percebe, né, doutor, agora você vai trazer essa explicação para a gente, dessa distribuição geográfica. Quando você estuda a perfilhação criminal, dentro da criminologia, você começa com a seguinte informação. O criminoso, ele precisa de confiança. O primeiro é a confiança. O primeiro, ele é conhecer a cena do crime. Sabe por quê? Porque na medida que ele conhece o local, ele sabe para onde fugir. Então, quando você vê os casos de serial killers, né,
e você entra no perfil geográfico. Você tem uma área, nesse caso nós vemos que os crimes foram numa área relativamente pequena. A polícia tem que se concentrar em procurar nessa área. Por quê? Porque no começo, quando começam as mortes, os crimes, ele vai começar a matar ou perto da residência dele ou perto do trabalho dele, que são locais que ele conhece, que ele sente confiança, ou seja, a zona de conforto. Na medida que ele vai pegando mais confiança, mais segurança nos crimes, ele vai apurando os crimes, ele vai mudando muitas vezes a metodologia do crime, do homicídio, e nós vemos que, primeiramente, ele estava dentro do carro, ele deixava as vítimas no interior do carro, posteriormente ele retirava as vítimas, né? Porém, você vai ver, se ele tivesse continuado, provavelmente esse território, essa área, esse perímetro, tivesse expandido. Porque na medida que eles vão pegando confiança... Fica mais aprimorado, né? Fica mais aprimorado, e essa confiança, né, essa autoconfiança, leva eles a ir cometendo crimes em locais mais afastados da zona de conforto. Por isso, né, que está tudo concentrado, porque ele estava começando essa empreitada criminosa, ele estava cometendo os crimes Contagem, né, perto do bairro industrial. Porém, ele ia ser, em algum momento, expandir essa onda criminosa. Então, quando você analisa a perfilação criminal, especificamente o perfil geográfico, é interessante você levar em consideração a localização dos crimes, porque você vai fechando o círculo de investigação. Então, você faz uma perfilação criminal, né, um perfilamento criminal, para características do indivíduo. Você faz o levantamento do perfil geográfico para conseguir identificar a residência do indivíduo. Todas as vítimas jovens, olha só. Exatamente. Então, quando você une a perfilação criminal com o perfil geográfico, você vai ter diretrizes, por exemplo, de onde que a pessoa mora e de quem se trata, ou seja, o autor dos crimes. E, doutor, quando a gente fala desse aprimoramento, né, e nesse caso, a gente de fato consegue desenhar essa linha do tempo, mas quando a gente volta também lá para 2002, quando existe aquele fato dele ter sido suspenso de alguns crimes, você acha que de fato essa vida pregressa do Marcos pode ter contribuído ou influenciado para ele de fato entrar nessa vida, não conseguir mais sair e, digo mais, nutrir isso ao longo do tempo? De fato, não se pode afirmar que todo serial killer, né, tem esse embasamento. Assim, são vários fatores, na verdade. Porém, por exemplo, esses traumas de abandono paternos, maternos, né, essa violência que ele sofreu de criança, podem ser gatilhos, fatores contribuintes, né, que levaram ele a se tornar esse criminoso. De fato, ele fala que ele começa a roubar, a furtar por fome. Mas por que ele começou a matar? Porque talvez na infância, esse trauma, esse abandono materno, gerou nele, certo? Uma dor profunda, uma raiva, talvez, de ele ter sido abandonado. Tanto assim que uma forma dele descarregar essa raiva era matando mulheres com características físicas semelhantes à mãe dele. Então, esses elementos, eu diria que podem ser fatores contribuintes, tá? Porém, nós não podemos fixar e falar, não, são fatores, porque nós temos muitos fatores, tanto exógenos, ambientais, como fatores endógenos, né? Fatores psíquicos, né? Sociais. E a criminologia aborda tudo isso. Né? Por que do crime? Por que Marcos se tornou um serial killer? Foi ambiente familiar, foi uma doença, nesse caso, uma doença psíquica. O que tornou ele um serial killer? A gente tem algumas informações das autoridades policiais que elas dizem que o Marcos demonstrou frieza, indiferença, ele era um cara muito calmo, tom de voz baixo, tinha uma linha de raciocínio excelente e não mantinha contato visual, né? Ou seja, a gente tem aí também mais uma característica comum de um serial killer, né? Ele consegue manter, é como se ele dissesse assim, vocês me pegaram porque eu quis. Né? A todo momento tem também esse narcisismo presente. Até porque ele continua cometendo crimes que não foi pego.
Se ele não tivesse sido pego, até hoje ele estaria cometendo os crimes, né? E assim, nós temos vários criminosos, né? Não é só um serial killer, nós temos vários motivos. Nós temos serial killers que matam, por exemplo, porque escutam vozes, outros porque eles são libertadores, né? Então, assim, nós temos praticamente de 4 a 5 divisões dentro do serial killer, né? Das motivações dele. Então, nesse caso, nós temos um rapaz que ele não falava que escutava vozes. Assim, quando você analisa Marcos, né? Ele matava mulheres parecidas com a mãe dele. E quando você vê para trás, ele foi abandonado. O pai dele voltou à violência na mãe para os filhos. Então, talvez esse foi um fator contribuinte, né? Ele ter apanhado tanto do pai, o pai torturava eles, foi gerando na criança o quê? Eu estou apanhando por culpa da minha mãe. Minha mãe me deixou. Meu pai não me quer, ninguém me quer. E isso afeta, né? Você acha que existe traços de psicopatia, doutor? Nesse caso? Sim, com certeza. De não ter, por demonstrar essa frieza, por não ter nenhuma preocupação, mesmo ele tendo, a própria polícia disse, né, que ele pediu perdão friamente aos familiares das vítimas, mesmo não se lembrando dos fatos, mas que ele de alguma forma demonstrou algum remorso. Demonstrou ou ele mostrou que as pessoas queriam ver? Porque uma das características, né, basicamente, desse tipo de psicopatas, eles não sentem remorso, não têm empatia, só que eles são altamente manipuladores. Você está falando com eles, você fala, ele vai na sua, estou na sua, mas ele está 10 metros na sua frente, que ele te fala o que você quer ouvir. Com certeza. Mas, doutor, é aquilo, né? Um dia a casa cai, né? Sim. Todo mundo que comete um crime, uma hora pisa em falso e uma hora vai ser pego. E com o Maníaco de Contagem não foi diferente. Então, nós temos aqui a arte 3 para falarmos da prisão e condenações deste rapaz, que se chama Marcos Antunes Trigueiro. Então vamos lá. Em fevereiro de 2010, após as investigações policiais e os resultados de laudos de DNA, o maníaco foi preso. Está encarcerado desde fevereiro de 2010. Em junho de 2010, começam as condenações. O maníaco foi condenado a 34 anos e 11 meses de prisão pela morte de Ana Carolina Assunção. Próximo, setembro de 2010, foi condenado a 28 anos de prisão pela morte de Maria Helena Lopes Aguilar. Setembro de 2012, foi condenado a 36 anos e 9 meses de prisão pela morte de Edna Cordeiro de Oliveira Freitas. Em novembro de 2014, foi condenado a 31 anos e 8 meses de prisão pela morte de Natália Cristina Almeida Paiva, aquela estudante. Em fevereiro de 2018, foi condenado a 30 anos e 5 meses de prisão pela morte de Adna Porto, Adna, inclusive, que foi a sua primeira vítima. Então a última condenação é referente à sua primeira vítima. No total, as penas das condenações somam mais de 160 anos de cadeia. Se você vê todas as penas, tem qualificadoras. Todas. Pelo menos a tortura asfixia é uma qualificadora. Impedimento da defesa da vítima, motivo fútil. Então as penas são altas. Então deve ter, se não falar todas as qualificadoras, a maioria. Exatamente. Foram assim, e isso denota o quê? Juridicamente, que são crimes extremamente cruéis. E a gente vê os traços de sadismo, né, doutor? A gente pega o crime contra a Ana Carolina Assunção, no qual ele mata a moça e deixa o filho de 1 ano dela vivo em cima do colo da mãe morta. Nossa, pra mim assim, é inimaginável, assim. Por que ele não matou o filho? Por que ele matou a criança? Eu acho que ele demonstra ainda mais o tipo de serial killer que ele é, deixando essa criança viva e não morta. Ou talvez porque o interesse dele não é matar crianças. E sim as mulheres, né? E sim mulheres. Perito Sérgio, muito obrigado pela sua participação aqui mais uma vez. Leonardo. Destrinchamos aqui ao máximo esse caso que tem um monte de gente envolvida, infelizmente um monte de vítima, mas pisou em falso, assim como a maioria ou a grande maioria ou todos os assassinos, né? Deixou rastros e foi pego e, querendo ou não, uma hora a justiça cobra. Sim. Esses casos aconteceram antes de 2019. Em 2019 a gente teve aí o pacote anticrimes, né, que aumentou a máxima penal de 30 anos para 40 anos. Então, nesse caso aqui, mesmo com todas as condenações que também aconteceram antes de 2019, a máxima penal para o Marcos Antunes Trigueiro é de 30 anos encarcerado. Certo, doutor? A gente traz aqui, né,
as penas são mais de 160 anos de prisão. Mas a pessoa não vai ficar 160 anos presa porque no nosso país não tem prisão perpétua, então a máxima penal, nesse caso, é de 30 anos. A partir de 2019, nós tivemos aí a mudança para 40 anos de máxima penal. Gente, muito obrigado pela participação de todos. Eu, junto com o perito Sérgio Hernandes, trouxemos aqui para vocês detalhes sobre o caso Marcos Antunes Trigueiro, que foi conhecido como maníaco de contagem. Ele fez diversas vítimas, principalmente entre os anos de 2009 e 2010, e maníaco de contagem justamente porque os crimes aconteceram em Contagem, Minas Gerais, e nós temos aqui 5 vítimas fatais, que são mulheres, as quais deram-se as condenações para o Marcos, que é a Adna Feitor, a Ana Carolina Menezes, a Edna Cordeiro, a Maria Helena Lopes e a Natália Cristina de Almeida. Todas essas vítimas tinham entre 27 e 49 anos. Fica aqui meu muito obrigado a todos vocês. Nossas redes sociais estão à disposição, assim como o nosso e-mail op@medialand.com.br. Eu fico por aqui e vejo vocês na próxima semana com mais uma investigação criminal. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.